É contraditório, professor, um ataque em bases nucleares? Isso não é contraditório uma bomba cair em cima de algum lugar que tem manipulação de urânio, enfim, isso não acaba com uma região inteira ali? Pode, inclusive, acontecer algo parecido com o que aconteceu lá na própria Ucrânia, quando do problema no reator. Existe essa possibilidade de nuvens radioativas, vento e tudo mais? Uma boa tarde, muito obrigado pela sua presença. Boa tarde. Já que você mencionou, eu só vou explicar brevemente o que eu já andei fazendo nas últimas 5 décadas. Eu venho lá das missões no Rio Grande do Sul, estudei na Universidade Federal, fiz o mestrado em Engenharia Nuclear e Planejamento Energético na COP, Rio de Janeiro, fiz o doutorado em Engenharia Nuclear no MIT, e depois trabalhei uns 5 anos na área nuclear brasileira, uns 4 com a Marinha, onde nós desenvolvemos o projeto nuclear autônomo, quase 6 anos, e depois 2 anos no Rio de Janeiro, com um projeto vinculado ao Exército. E aqui no Brasil, aqui em São Paulo, desculpe, a Marinha desenvolveu 2 avanços tecnológicos importantes. O primeiro foi, o mais importante, capacidade de enriquecimento nuclear, aquilo que não foi atingido no acordo Brasil-Alemanha de 75, o governo Geisel, foi atingido de forma autônoma. Inclusive, o presidente Sarney, que naquela época entregou, na visita do Alfonsin, um pequeno reservatório com urânio enriquecido brasileiro, que levou a um acordo de cooperação e verificação mútua entre o Brasil e a Argentina, lá na meados dos anos 80. Depois, claro, eu trabalhei no Rio de Janeiro com uma empresa que fabricava grafite, que permitiria também produzir reator a urânio natural. 91 em diante estou aqui na USP, e durante 5 anos eu fui emprestado para ser diretor de gás e energia da Petrobras. Então eu tenho trabalhado na área nuclear, mas é claro que nas últimas décadas o foco, até porque é lamentável, mas eu devo dizê-lo, desde o governo Collor para cá, a área nuclear brasileira foi praticamente abandonada, e o Brasil, que já tinha assinado o Tratado de Tlatelolco, que declara a América Latina livre de armas nucleares, tinha feito um acordo com a Argentina de verificação mútua, porque havia um tensionamento em muitos anos entre os militares brasileiros e argentinos. Isso tudo foi superado com esse acordo e com a própria criação do Mercosul, nesse mesmo governo Sarney ainda. De forma que o Brasil, lamentavelmente, na minha opinião, assinou o Tratado de Não Proliferação durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso podemos discutir mais adiante. Só queria dar esse quadro do porquê que a geopolítica, nesse caso, o que eu tenho feito ultimamente é trabalhar com geopolítica da energia, inclui, de um lado, a nuclear como fonte energética, mas, acima de tudo, com um potencial enorme de chantagem pelos países. 5 nuclearmente autorizados a ter bombas, 3 que já detonaram seus artefatos. Os 5 são Estados Unidos, União Soviética, agora a Rússia, França, Inglaterra e China. Os 3, Paquistão, Índia e Coreia do Norte, já abertamente se declararam estados nucleares, não tendo firmado o tratado. E, ao mesmo tempo, sabe-se que Israel também desenvolveu a bomba. E isso pode ser objeto de uma conversa daqui a pouco em relação ao que é a soberania dos países, fato ligado lá ao Acordo da Westfália, em 1648, significou a Carta das Nações Unidas como um órgão estabilizador depois da guerra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Tratado de Não Proliferação, assinado em 1º de julho de 1968, vai completar 57 anos agora, sem ter cumprido o seu objetivo, e tudo isso podemos examinar daqui a pouco. E o papel do Brasil e o que aconteceu com o Irã. Vai respondendo objetivamente a sua pergunta. Embora sejam todas instalações nucleares, elas têm natureza distinta. Você mencionou o problema de Chernobyl, na Ucrânia, na então União Soviética. Aquilo era um reator que era um reator de água leve, moderado com grafite, numa instalação industrial sem aquelas barreiras, múltiplas barreiras
que tem os reatores tipo Angra 1, Angra 2 e os próprios VVR, reator de água leve da atual Rússia, que tem segurança maior. O que aconteceu lá foi uma explosão química que fez com que combustível irradiado contendo produtos de fissão, que vem da quebra do urânio em elementos de quase a metade do peso do urânio, que tem peso 235, o plutônio e o outro 239, 41, urânio 238 e tal, que fissionam principalmente o urânio 235, que é o físsil para nêutrons do ambiente em que eles estão no reator, e geram produtos como, por exemplo, o césio, de triste memória para o Brasil, porque o césio extraído de reatores era usado como fonte de gama para aplicações médicas, acabou sendo vazado lá em Goiânia, gerando mortes e desastres. Então, esses produtos de fissão, sim, eles são danosos, e quando explodiu quimicamente o reator de Chernobyl, a onda radioativa se espalhou pelo mundo inteiro, chegou à Europa e tudo mais. Então, esse é um quadro. Toda vez que há a radioatividade, especialmente de produtos de fissão, eles são altamente ativos e tendem a só se estabilizar depois de cerca de 3 séculos. Agora, no caso do Irã, o que é estocado lá é o urânio. Note bem, esse urânio estava na natureza sob a forma de 235,7%, 0,711%, o restante, 99, quase 3%, é urânio 238. Eles têm uma meia-vida e também estão decaindo, mas eles emitem partículas alfa apenas, não raios gama, que são extremamente penetrantes. Os raios alfa são uma espécie de átomo de hélio, 2 prótons, 2 nêutrons, sem a coroa eletrônica. Então, eles são menos danosos, em geral param na superfície. Quando inalados, são problemáticos. Então, o que se trata no Irã, e o que foi bombardeado, são instalações onde há urânio, que era antigamente na composição natural. As instalações de enriquecimento foram aumentando a proporção de urânio 235 em relação ao 238, através de ultracentrífugas, que é uma forma física de separação. Professor, só para as pessoas terem uma noção, né, que a gente fala tanto de urânio, enriquecimento de urânio, verifica, essa é a informação correta, né? O urânio 238 é um mineral, né? Ele é encontrado, né? Você escava, ele é encontrado lá, só que a maioria é 238. E o tal do enriquecimento é que tem menos na natureza, né? Tem 0,7 na natureza, né? E aí, quando você coloca mais esse 235, que é o que tem menos, né? O 235 que tem menos, 238 é o que tem mais. Então, é muito mais difícil achar o 235, é isso? E aí você colocando mais nele, misturando mais, é que dá o... Veja, todos esses elementos foram gerados lá depois do Big Bang, a história do universo, o planeta Terra e o sistema solar foi formado. Então, esses elementos pesados foram formados em processos estelares externos ao sistema solar, que existem um pouco mais de 5 bilhões de anos. A Terra herdou esses elementos formados naquelas condições de altíssima pressão e temperatura, e aquela energia foi encapsulada. Desde então, eles vêm decaindo, um em taxa maior que o outro, mas nesse momento, na natureza, no planeta Terra, hoje nós temos espalhado ao longo do planeta inteiro, mas em concentrações especiais, como no interior da Bahia, do Ceará, e mesmo antigamente em Poços de Caldas, tem na natureza maior teor de urânio. Esse urânio, então, é minerado, ele é purificado, depois ele é convertido num gás com flúor, para que numa certa temperatura ambiente, em torno de 60, 70 graus, ele vire gás, e daí como gás, os dois compostos, não se sabe quimicamente o que é 238 e o que é 235, porque eles têm a mesma camada de elétrons, mesmo comportamento, se faz ou por difusão gasosa, pressioná-lo através de membranas. Então, como eles têm a mesma energia, o mais leve tem que ter uma velocidade maior, um meio de MV2. Da ultracentrifugação é o mesmo processo. Só que a ultracentrifugação, que foi o que a Marinha Brasileira com civis desenvolveu no tempo que eu, inclusive, estava lá, embora não trabalhasse nisso diretamente, que é um avanço importante, você tem uma cascata de centrífugas, isto é, você alimenta urânio UF6, urânio, hexafluoreto de urânio, gás, nas centrífugas,
elas vão rodando, num lugar sai maior proporção um material enriquecido e do outro lado sai o empobrecido. O empobrecido vai indo para trás da cascata e vai realimentando para frente até que no final ele saia bem empobrecido, com bem menos, cerca de, em vez de ter 0,7%, tem 0,2%. E na outra ponta sai enriquecido. É isso que se chama do enriquecimento. O sistema mais econômico, com menos consumo de energia, é esse que o Irã desenvolveu, que o Brasil também desenvolveu e está usando lá em Resende para enriquecer para o combustível das usinas de Angra e para reatores de pesquisa. Lamentavelmente, o Brasil decidiu fazê-lo e depois colocá-lo sob salvaguarda, sem necessidade, de ser um assunto para depois. Mas voltando, então, por que esse urânio 235 é tão importante? Ou então, você pode usar o urânio 238, bombardeá-lo com nêutron, ele vira plutônio 239. Ambos, o urânio 235 e o 239, assim como todos os demais isótopos físseis. Urânio 233, que vem do tório, 232. Plutônio 230. Tudo isso é fissão nuclear, né, doutor? Isso é a seguinte característica. Em condições normais, tendo uma fonte de nêutrons, esse átomo fica um pouquinho mais gordo e se instabiliza como se fosse uma gota d'água, onde se coloca mais uma gotinha, ela vira 2 gotas. Isso é uma figura de linguagem para a fissão. Daí, essa fissão forma produtos com metade, mais ou menos, a massa do 235, mais um próton, mais um nêutron, que é tron, ou do 239, plutônio, ou do 233, urânio, ou 241. Os ímpares, em geral, são físseis. Os outros, não. Eles só são fissionáveis com nêutrons rápidos. Então, para que ela é importante? No momento em que você faz a fissão, isto é, que uma parte significativa daquela massa de urânio, 235, tipo 10, 12 quilos, são suficientes para criar uma massa crítica, onde tem uma fonte de nêutrons. E você junta 2 semisferas de mais ou menos 6, 7 quilos cada uma, elas permanecem juntas por um tempo, acontece a reação em cadeia. O que é a reação em cadeia? Você gera, para cada nêutron que você consome, você produz cerca de 2,5 nêutrons e eles vão fissionar outros. Isso libera uma grande quantidade de energia, porque a energia liberada significa a soma da massa dos produtos de fissão é menor do que a do urânio. E essa diferença de massa, de acordo com a equação que todo estudo no colégio do Einstein, a diferença de massa vezes o quadrado da velocidade da luz dá energia. E essa energia, então, é altamente... quando liberada instantaneamente, forma-se um plasma altamente explosivo, como aconteceu em Hiroshima, Nagasaki, nos experimentos por aí, nos desertos de vários países. Muito bem. Hoje em dia, para que serve? Para que serve a explosão do urânio? Para ser um esquentador... Isso que eu ia perguntar agora. Do hidrogênio, que está acontecendo no Sol, que libera muito mais energia. Quando você fissiona um gordão como o urânio 235, os outros irmãos dele, você converte parte da massa em energia. Agora, quando você funde 2 átomos de hidrogênio, sob a forma de deutério e trito, que são aqueles que têm um nêutron ou 2 nêutrons, você forma um átomo de hélio e, novamente, uma parte significativa da massa do hélio é mais leve do que a soma dos dois, e isso vira energia. É o que nos alimenta, é a fusão que está acontecendo no Sol. Só que feito aqui na Terra, você precisa de no mínimo 15, 20 milhões de graus que vem da fissão nuclear para fazer uma bomba de hidrogênio. Então, eu estou ensinando como se faz bombas aqui. Cada um pode aprender, não é muito complicado. É claro que não é tão simples quanto eu explico, mas o crítico é ter urânio enriquecido, ou plutônio. Sim. Por isso que a ideia das salvaguardas depois do experimento de Nagasaki. Deixa eu só colocar aqui uma dúvida, porque tem muita gente que tem essa dúvida, né? Eu já expliquei para algumas pessoas, porque as pessoas acham que a energia nuclear ela é utilizada como energia nuclear, mas na verdade a energia nuclear ela cria calor e esse calor evapora água que move turbina que cria energia, não é isso? Exatamente. Aliás, eu estou demonstrando o meu chimarrão aqui, porque depois de feito o doutorado no MIT, eu descobri, já